Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Maiara Princiotti, professora universitária em cursos preparatórios, e estamos aqui para mais uma aula sobre as peças mais cobradas no exame de ordem, e hoje a gente vai falar sobre o recurso em sentido estrito. Mas antes, eu quero deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, meu Telegram, meu grupo do WhatsApp com dicas aí de penal e processo penal. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você vai ser automaticamente direcionado a todas as minhas redes sociais, onde a gente vai poder conversar, trocar informações, eu respondo as suas dúvidas, a gente troca ideias. É um canal muito legal para eu conhecer você e para você também me conhecer um pouquinho melhor. Além disso, gente, nós também temos aqui no link da descrição desse vídeo as redes sociais dos professores Pedro e Bruno. Não é Pedro e Bino do Carga Pesada, tá, gente? É Pedro e Bruno, que são professores excelentes que dão aula de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, se você está se preparando para essa matéria, ou se você conhece alguém que você gosta muito e está se preparando para fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, não deixem de acessar as redes sociais dos professores Pedro e Bruno, porque eles são maravilhosos. Bom, gente, falei para vocês aqui que hoje a gente vai trabalhar o RESE, tá? Contra a decisão de pronúncia. E por que que essa foi a peça escolhida para a gente tratar nessa aula hoje? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Porque ela, gente, já foi cobrada pelo menos 4 vezes nos últimos exames de ordem. Então, vocês têm que saber fazer um RESE, gente. Porque essa peça há uma chance de vir na sua prova. E aqui, com essa aula, você vai aprender tudo que você precisa saber para você fazer um recurso em sentido estrito, massa e gabaritar a sua peça. Então, vem comigo aqui, que é isso que a gente vai aprender hoje. Beleza? O que é o RESE, gente? O RESE não é uma reza, tá, gente? Eu sei que às vezes na prova dá vontade de rezar, né? Juntar as duas mãos e falar, meu Deus, o que é isso? Mas o RESE nada mais é do que um recurso, ele tem natureza recursal, é um recurso interposto contra decisões interlocutórias. Para quê? Para que haja o reexame da matéria, o reexame daquela decisão pela segunda instância, seja pelo Tribunal de Justiça, nos casos de competência estadual, seja pelos TRFs, né, os Tribunais Regionais Federais, no caso de competência da Justiça Federal. E o que eu viso com o meu RESE? Modificar total ou parcialmente uma decisão. Antes da gente falar especificamente do RESE contra a decisão de pronúncia, que quando cai no exame da OAB, gente, o RESE, ele cai contra a decisão de pronúncia. Lembra que eu falei pra vocês aqui, ó, que ele já caiu pelo menos 4 vezes no exame de ordem? Então, quando caiu nessas 4 vezes, caiu contra a decisão de pronúncia. Mas o que é importante eu lembrar vocês, que o recurso em sentido estrito, ele não é cabível somente da decisão de pronúncia. Se vocês forem no 581 do Código de Processo Penal, por exemplo, vocês vão ver várias hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, como, por exemplo, da decisão que rejeita a peça acusatória. Mas nessa aula, nós não vamos falar sobre essas hipóteses. Por quê? A gente está focando no que é mais cobrado. E, repito, todas as vezes que caiu RESE no exame de ordem, caiu contra uma hipótese, que é o RESE contra a decisão de pronúncia, e é sobre isso que a gente vai tratar nessa aula, beleza? Mas fiquem por aqui, se você não quer saber de RESE contra a pronúncia, mas você quer aprender a estrutura do RESE, essa aula também é interessante para você, porque muito do que a gente vai aplicar aqui com relação ao RESE contra a pronúncia, algumas coisas também podem ser aplicadas ao RESE para outras hipóteses, como, por exemplo, o juízo de retratação. Juízo de retratação, que a gente vai estudar aqui nessa aula, não é cabível só do RESE contra a decisão de pronúncia, mas de todo recurso em sentido estrito que você fizer ali, com base inclusive no 581 do CPP, nas outras hipóteses que ele apresenta, beleza? Bom, então vamos começar, gente? Vamos aprender a fazer esse recurso? Primeiro, eu preciso contextualizar para vocês aonde nós estamos. Quando eu falo em pronúncia, quando você ler essa palavra pronúncia no seu enunciado, você deve imediatamente correlacionar essa palavra ao procedimento do tribunal do júri,
que trata do quê, gente? Dos crimes dolosos contra a vida. Então, leu a palavra pronúncia, você automaticamente já fala, opa, peraí, estou no júri, estou em crimes dolosos contra a vida. Vamos só recapitular aqui quais são os crimes dolosos contra a vida. Então, no seu enunciado, provavelmente, vai estar tratando de um homicídio doloso, inclusive o feminicídio. Pode estar tratando sobre um infanticídio. Pode estar tratando sobre auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio. Pode vir uma hipótese de aborto, que são os crimes dolosos contra a vida. E vejam que tanto as formas consumadas quanto as tentadas estão inseridas ali no procedimento do júri, tá? Só cuidado aqui, eu trago um alerta para vocês, que recentemente o artigo 122, ele sofreu uma alteração legislativa, tá? E ele colocou aqui, ó, foi incluída a automutilação. Então, agora o crime, né, do 122 é o crime de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, né, ou ao suicídio. Ele tá aqui no artigo 122. Só que se eu estiver falando de automutilação, vejam que essa hipótese aqui não é dolosa contra a vida, tá? Ao contrário aqui do suicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio é doloso contra a vida, tá? Eu vou estar tentando contra a vida. Agora, se a hipótese for de automutilação, como há previsão no artigo 122, não é um crime doloso contra a vida, não está inserido no procedimento do tribunal do júri, ok? Só para vocês ficarem atentos aí. Bom, para a gente entender onde está a pronúncia, temos que analisar a nossa linha do tempo. Lembrando, gente, que vocês sabem que o procedimento do júri, ele é bifásico. Eu tenho a primeira fase, que é a do sumário da culpa, e tenho aqui a segunda fase do tribunal do júri. Na primeira fase, gente, eu não falo em condenação ou absolvição, eu não falo em jurados. O que eu vou ter ali na primeira fase do júri? Eu vou ter um procedimento muito parecido com um procedimento comum, tá? Eu tenho ali tanto a fase extrajudicial do inquérito policial, então ocorreu um crime doloso contra a vida, também haverá uma investigação, né? Por meio do procedimento investigatório correspondente, por exemplo, o inquérito policial, ok? Reunidas os indícios de autoria e as provas da materialidade, a acusação irá propor a peça acusatória, pode ser a denúncia, pode ser a queixa, ok? Aí o juiz vai analisar se ele recebe essa acusação, né? Se ele recebe a denúncia ou a queixa ou se ele a rejeita. Recebeu, nós temos ali a citação. O réu será citado para apresentar a sua resposta à acusação. Aliás, gente, falando em resposta à acusação, nós temos aula aqui sobre resposta à acusação, que também é uma das peças mais cobradas no exame de ordem. Então, se você ainda não assistiu essa aula, corre lá assistir, que ela tá bem bacana também. Resposta à acusação é dada vista ao MP, né, para falar ali nos termos do 409 do CPP. Temos depois a audiência de instrução, né, nos termos do artigo 411 do CPP. São apresentadas ali as alegações finais, que podem ser sob a forma de memoriais ou as alegações orais em audiência. E, gente, até aqui vejam que está muito parecido com o procedimento comum, né? O que muda são as decisões que o juiz pode proferir ao final ali da instrução, depois que as partes apresentam os seus memoriais. Quais são essas decisões? São 4 decisões possíveis que o juiz pode proferir. Ele pode pronunciar o réu. O que é pronunciar, Pro? A pronúncia, ela começa com P. P de quê? De passaporte. E é um passaporte, gente, para uma viagem não muito legal, não é uma viagem legal. Essa viagem é o quê? A pronúncia é um passaporte que o réu vai receber para que ele consiga ir para a segunda fase do júri. E aqui na segunda fase do júri, ele pode ser condenado ou absolvido pelo crime que ele está sendo acusado, tá? É aqui que a gente vê jurados, é aqui que a gente vê aquela parte bonita que aparece na televisão, né, de acusação e defesa, nos seus debates orais ali, é nessa fase, na segunda fase do júri. Então, a pronúncia nada mais é que um passaporte para que o réu que está na primeira fase do júri seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri. Essa é a decisão de pronúncia e é essa decisão que a gente vai atacar por meio do recurso em sentido estrito, tá? Mas nem só a pronúncia pode ser uma decisão aí que o juiz vai proferir nessa fase final, tá? Se o juiz estiver convencido ali da materialidade da autoria do crime, ele vai pronunciar o réu, e aí a casa caiu para ele que ele vai ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Mas pode ser que o juiz não esteja convencido dos indícios de autoria e das provas da materialidade, a acusação não demonstrou de forma suficiente que aquele crime de fato pode ter acontecido. E aí, gente, o que o juiz tem que fazer? Ele deve impronunciar o réu ali nos termos do 414 do CPP, tá? Nesse caso, o recurso aí a ser interposto, a acusação vai ficar muito brava, né, com a impronúncia e vai querer recorrer, vai requerer o reexame dessa matéria, vai querer reformar essa decisão. O recurso aí não vai ser o de recurso em sentido estrito, não vai ser o rese, tá? A acusação não reza aqui. O que a acusação vai fazer? Uma apelação, tá? Então, impronunciou recurso de apelação nos termos do artigo 416 do CPP, tá bom? Uma outra decisão possível, né, pode ser que o juiz não pronuncie, não impronuncie, mas ele entenda o quê? Que é caso de absolver sumariamente o réu. E aí, gente, essa absolvição não é aquela do 386, tá? Do CPP, não é com fundamento no 386 do CPP, é com fundamento no artigo 415 do CPP, e a gente vai ver ali as hipóteses de absolvição sumária com base nesse artigo, e uma delas, a título de exemplo, é o quê? A legítima defesa. Então, vamos imaginar que já ficou demonstrado ali a legítima defesa, que o réu praticou aquele homicídio para se defender, e estão presentes ali os requisitos da legítima defesa. O que ele faz? Ele não vai impronunciar o réu, ele vai absolvê-lo sumariamente. E nesse caso, se a acusação também ficar muito brava e não concordar com essa absolvição, né, e bater o pé e falar, não, ele tem que ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recurso cabível aqui será o de apelação, tá? Mas há uma quarta decisão, uma quarta possibilidade aí de decisão pelo juiz, que é a desclassificação. No curso da instrução, o juiz pode verificar que, de repente, aquele crime que a acusação na denúncia falou que era um crime doloso contra a vida, pode ser que não seja um crime doloso contra a vida. Então, vamos imaginar que você foi ali denunciado por tentativa de homicídio. Mas no curso da instrução, verifica-se que, na verdade, a sua intenção era lesionar o réu. Você não tinha a intenção de matar a vítima, né? Não o réu, a vítima. A sua intenção não era matar a vítima, era apenas lesioná-la, e não tem aí o dolo de matar, o ânimos necandi. O que ele faz? Ele pode desclassificar para uma lesão corporal, caso em que essa desclassificação vai tirar aquele processo da vara do júri, do procedimento do júri, e vai remeter ao juiz competente. Então, essas são as 4 decisões. Lembrando que da desclassificação também cabe rese, também cabe recurso em sentido estrito. E aqui, gente, eu vou dar um macetezinho para vocês nunca errarem as possibilidades recursais aqui nessas 4 possíveis decisões ao final da primeira fase do júri, tá? Percebam que toda a decisão que começa com consoante, o recurso também começa com consoante. Pronúncia começa com P, que é uma consoante, e o recurso cabível com R, que também é uma consoante. Agora olhem aqui em pronúncia, que começa com uma vogal, e o recurso cabível também começa com uma vogal. A mesma coisa aqui na absolvição sumária, e quando a gente analisa a desclassificação, consoante com consoante, tá? Esse é um macetezinho que eu passo para vocês, parece uma regrinha boba, mas ajuda muito na hora da prova, então decorem aí esse macete que eu tenho certeza que também vai ajudar vocês, tá bom, gente? Então vejam que ao final dessa primeira fase do júri, o réu não vai sair daqui condenado nem absolvido, tá? Por isso que eu não falo em 386 do CPP, que são as hipóteses de absolvição, nessa fase. Eu não falo no 386 nessa fase, porque não há ali uma condenação nem uma absolvição. O pior que pode acontecer aqui com o réu é a pronúncia, é ele ser pronunciado e aí ser submetido, né, ganhar, como eu falei para vocês, esse passaporte
para um parque não tão agradável, né? É o Jurassic Park, né? Não é o Jurassic Park, que é o Jurassic Park, ele vai para a segunda fase do Tribunal do Júri, vai estar lá submetido a julgamento. E aí sim, gente, nessa segunda fase aqui que ele pode ser condenado ou absolvido pelo Conselho de Sentença, tá? Mas onde nós estamos aqui na pronúncia, então? Pronúncia, eu estou na primeira fase do Tribunal do Júri, tá? E aí, eu quero atacar essa decisão. Eu não quero que meu cliente seja pronunciado, eu não quero que ele embarque ali no Jurassic Park, tá? Então, a gente vai interpor o rese com esse objetivo de afastar essa decisão de pronúncia, tá? Bom, o que a gente tem que saber aqui para fazer a nossa peça, então? Qual a legitimidade? Quem pode interpor o recurso em sentido estrito? Então, quem pode interpor é o Ministério Público, tá? Ah, mas o MP vai recorrer da decisão de pronúncia? Pode ser que a capitulação ali que o juiz colocou no momento de pronunciar o réu não interesse ao Ministério Público, né? O juiz pode ter excluído alguma qualificadora que o MP gostaria de colocar, ou pronunciou por um outro crime que não aquele que o MP acusou. Então, pode acontecer do MP recorrer também da decisão de pronúncia, tá? O querelante, no caso de ação penal privada, também tem legitimidade para interpor o rese, o réu ou o seu defensor, você aí, advogado, tá bom? Então, essas são as pessoas que têm legitimidade. E aí você deve me perguntar, e o assistente de acusação, ele tem legitimidade para interpor o rese? Olha só, se você analisar o artigo 584 aqui, parágrafo 1º, cumulado com 581, inciso 8º do CPP, você vai ver que o assistente de acusação, ele até pode recorrer em sentido estrito, mas somente da decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. E vejam que isso não se enquadra em nenhuma daquelas decisões da primeira fase, né, do procedimento do júri que desafia o recurso em sentido estrito, né? Que a gente tem ali a pronúncia e a desclassificação. Vejam que a lei não trata dessas hipóteses, mas nós temos aqui jurisprudências, nós temos julgados tanto do STF, precedentes, né? Tanto do STF quanto do STJ, tá? Admitindo essa possibilidade. Olha aqui o recurso que eu trouxe para vocês, ó, esse precedente. O assistente de acusação tem legitimidade para, no silêncio do Ministério Público, interpor recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, objetivando o reconhecimento de causa de qualificação do homicídio. Então, lembrando, né, que o assistente de acusação vai estar ali representando a vítima e pode ser ali que ele queira que seja reconhecida uma qualificadora, por exemplo, a qualificadora do feminicídio, porque isso pode ter repercussão. E aí, o ofendido ali, o assistente de acusação, ele pode sim interpor recurso de acordo com precedentes que nós temos tanto do STF quanto do STJ. Mas cuidado que no CPP ele não fala isso, ele não traz essa possibilidade. Isso é uma construção jurisprudencial que vocês precisam conhecer, ok? Bom, vamos lá para o nosso próximo tópico para a gente aprender a fazer nossa peça, que é o fundamento legal. E isso é muito importante, né? A gente sempre tem que citar lá no nosso preâmbulo qual é o fundamento legal. Tá bom, você vai interpor rese, mas onde está escrito que você pode interpor rese? E é isso que a gente vai ver agora. O artigo 581, como eu falei no início da aula para vocês, ele traz as hipóteses, né? Algumas hipóteses em que é cabível o recurso em sentido estrito. Dentre elas, nós temos aqui da decisão que pronunciar o réu. Então, gente, o nosso fundamento legal, o artigo que você vai colocar no seu preâmbulo é o artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal, tá? Então, atenção, como eu falei, nós temos diversas outras hipóteses em que é cabível o rese, mas aqui a gente está focada na pronúncia, porque essa é a mais cobrada no exame de ordem. Todas as vezes que foi cobrado, que o rese foi cobrado no exame de ordem, foi com relação à decisão de pronúncia, por isso que é nela que a gente está focado hoje, tá bom? Bom, próximo ponto aqui que a gente tem que saber para fazer nossa peça é a identificação, né? E aí muitos alunos me mandam essa dúvida, né? Vem com essa
essa angústia, né, como que eu identifico a peça? Eu tenho muito medo de errar a peça, porque se eu errar a peça já era, acabou, vou ser reprovado, vou ter que fazer de novo a prova. Então, gente, atenção aqui que esse tópico é muito importante. Como que eu sei que eu tenho que interpor um recurso em sentido estrito? Bom, nós já vimos na nossa linha do tempo que o recurso em sentido estrito, ele quer o quê? Atacar a decisão de pronúncia. Então, o juiz pronunciou, ele deu o passaporte para o meu cliente para ir para a segunda fase do júri, para ser submetido a julgamento do tribunal do júri, vai aparecer na Globo, vai ser aquela confusão. Eu não quero isso. O que eu faço? Eu vou interpor um recurso em sentido estrito. O que o artigo 413 do CPP fala? Ele está trazendo justamente a previsão legal da decisão de pronúncia. Ele fala assim, ó, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Então, a gente vai ter que atacar essa decisão aqui, né, no seu enunciado. Como que vai aparecer na sua prova? Na sua prova, vai trazer ali uma situação, muitas vezes narrando um crime doloso contra a vida, lembra, a gente pronúncia, lembra de júri, tá? Narrando um crime doloso contra a vida, e o último andamento processual, a última informação que você vai receber é que o seu cliente, ele foi pronunciado. Então, a palavra mágica para você saber se você está diante de um rese é a palavrinha pronúncia, foi pronunciado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos enunciados anteriores, em todas as vezes em que essa peça caiu no exame de ordem, para eu provar para você que essa é a palavrinha-chave que você tem que estar de olho. Olha só. A última vez que caiu rese, o que a gente tinha que se atentar era nesse trecho aqui, ó, para saber que era rese, ó. Considerando que foi constatado o desferimento do soco e empurrão por parte de Rodrigo e João, após manifestação das partes, o que o juiz fez? Ele pronunciou o acusado nos termos da denúncia. E aí o MP foi intimado e se manteve inerte, ou seja, não quis recorrer, porque o MP estava maravilhoso, conseguiu o que ele queria, né, pronunciar ali o réu. E Rodrigo e sua defesa técnica foram intimados. E aí, o que a defesa técnica do Rodrigo deveria fazer aqui? Pronunciou, ó, vejam que você foi intimado da pronúncia. O que você vai fazer? Você não quer que seu cliente seja pronunciado. Você não quer que ele receba esse passaporte para o jurista que parque. Não, não, não. O que você vai fazer? Você vai interpor um rese. Interpor um rese visando o quê? Que ele seja impronunciado, ou que ele seja absolvido sumariamente, ou que haja uma desclassificação, não era aquele crime, tá? A depender do que o enunciado, da situação que o enunciado trouxer para você. Mas calma que a gente vai ver isso com mais detalhamento ao longo aqui da nossa aula, tá? De novo, ó, penúltima vez que caiu rese contra a pronúncia, como que estava no enunciado? Os autos foram para conclusão, né? Ou seja, foi para a mesa do juiz, e foi proferida a decisão que pronunciando o réu. De novo, ó. Leu pronúncia, gente, já acende o alerta do rese. Pronunciando o réu nos termos da denúncia. O MP foi intimado e se manteve inerte. E depois você foi intimado. O que você vai fazer? Rese, tá? De novo ali, ó. Caiu aqui em mais um exame de ordem. Com a juntada da documentação, de imediato, sem a adoção de qualquer medida, o que o magistrado fez? Proferiu decisão de pronúncia nos termos da denúncia. Sendo publicada na mesma data, né? Colocou ali a data e você foi intimado da decisão de pronúncia. Então, verificou no enunciado que você foi intimado da decisão de pronúncia, acabou aí, isso foi a última coisa? Fui intimado da decisão de pronúncia. O que eu faço? Reze, tá? Não é para rezar assim, gente. Recurso é para interpor o nosso querido recurso em sentido estrito. Mais uma hipótese aqui, lá atrás, ó, exame antigo, aqui a gente estava falando dos exames recentes, ó, mas lá atrás também já foi cobrado o rese, e olha só como que estava também no enunciado. Fim da instrução probatória, o juiz competente em decisão devidamente fundamentada decidiu o quê? De novo, nossa palavra-chave. Pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória, e você foi intimado do quê? Da decisão de pronúncia. Tá lendo ali seu enunciado, falou, foi intimado da decisão de pronúncia, adote a medida cabível, o que você vai fazer? Interpor um recurso em sentido estrito. Beleza? Bom, não tem erro, né, gente?
Não tem erro, não tem como errar a identificação do rese, ainda mais agora que a gente viu bem claramente a palavrinha-chave aí, que é intimação da pronúncia, tá bom? Bom, agora que você já sabia identificar a sua peça, vamos estruturar essa peça. Como que eu elaboro aí um recurso em sentido estrito? O que a gente precisa saber para estruturar essa peça? Primeira coisa, o rese é uma peça bipartida, porque eu tenho duas partes, tá? E aí a gente tem que se atentar para duas possibilidades. Essa aqui não tão comum, tá? Não é assim que a FGV costuma cobrar, mas eu tenho que trazer isso para vocês, porque pode cair isso na sua prova e na hora você ficar meio atordoado e não saber o que fazer. Então, aqui, essa é a minha função, alertar você, tá? Pode ser, gente, que no enunciado conste a informação de que a defesa já interpôs o recurso em sentido estrito, tá? Se a defesa já interpôs o recurso em sentido estrito, o que você vai fazer? Você vai tão somente juntar as razões desse recurso, tá? Por quê? O rese, ele é uma peça bipartida, então eu tenho ali a interposição do recurso. O que é interposição? É eu falar que eu quero recorrer. Excelência, não me conformo com essa pronúncia, é um absurdo o meu cliente ser pronunciado. Vou recorrer. Isso é interpor o recurso, tá? Interposição. E a segunda peça são o quê? As razões. Nas razões, eu vou falar o porquê que eu tô inconformada. Por que é um absurdo aquela decisão, tá? Mas pode ser que no enunciado venha a informação que você já fez isso aqui, ó. Que você já interpôs o recurso. Se você já interpôs o recurso, você já falou que você quer recorrer, não faz sentido você fazer uma peça de interposição, porque já foi interposto. Então, o que você vai fazer? Você só vai juntar as suas razões. As razões, você vai fazer primeiro uma petição de juntada, vem aqui perante Vossa Excelência juntar as razões do recurso em sentido estrito. E aí você vai ter uma segunda peça, intitulada Razões de Recurso em Sentido Estrito, que você vai demonstrar ali as razões do seu inconformismo, tá? Então, se no enunciado tivesse informação de que já foi interposto o recurso, você só junta, né? Você vai fazer duas peças também, mas uma não interpondo o recurso, apenas juntando as razões, tá? Então, você vai a peça de juntada de razões, mais a peça com as suas razões. Mas o que é comum acontecer? O que mais acontece no exame de ordem aqui? É essa situação aqui. Lembra quando a gente lê os enunciados? Você era intimado para tomar a medida cabível. Olha aqui, vamos voltar lá. Quando cai, olha como eles cobram. Eles cobram assim, ó. Então, aqui que você deve ter atenção, ó. Foi publicado a ocasião em que as partes foram intimadas, né? Você foi intimado ali da pronúncia. Você foi intimado, o MP se manteve inerte e você foi intimado. Você foi intimado para quê? Para tomar a medida cabível. Então, vejam que aqui, né, nessas possibilidades, você ainda não interpôs recurso nenhum. Então, foi intimado de uma pronúncia. Você fala, que absurdo, meu cliente não deve ser pronunciado, eu quero recorrer. Isso é a petição de interposição. Então, você vai fazer a petição de interposição, tá? Que eu vou ensinar vocês aqui como é que faz, que é endereçada para o juiz que proferiu a decisão. Que juiz que proferiu a decisão? O juiz do tribunal do júri, tá? Então, você vai endereçar para esse juiz que proferiu a decisão e também vai fazer uma outra peça, que são outra parte da sua peça, que são as razões do recurso em sentido estrito, que é endereçada para o tribunal. Então, essa aqui, eu falo que vou recorrer, né? É a interposição. E essa daqui, eu falo porque estou recorrendo, o que eu não me conformo, tá? Aqui eu vou falar, olha, desembargadores, tá tudo errado aqui. O juiz pronunciou, mas ele agiu em legítima defesa. Ele deve ser absolvido sumariamente e não pronunciado, tá? Então, lembrando que é uma peça bipartida, eu tenho interposição e razões. Calma que eu vou te ensinar a fazer tanto uma quanto outra, tá bom? Vamos lá, gente? O que eu preciso saber aqui? Primeiro, vamos aprender a fazer a interposição, tá? Como que é a minha interposição? Como que é essa estrutura da interposição? Eu tenho um endereçamento também e pulo linhas.
Quantas linhas pular, né? Essa é a pergunta que eu recebo muito dos meus alunos. Pro, quantas linhas eu pulo? Quantas linhas você acha que você deve pular? Pensa aí, existe um número máximo, mínimo permitido? Não, não há previsão de número de linhas que você deve pular. Aliás, gente, eu tenho uma aula aqui no nosso canal sobre como funciona a segunda fase da OAB. E aí eu falo justamente sobre isso, tá? Eu falo bastante sobre pular linhas, sobre o que você deve ou não deve fazer, o que você não pode fazer para zerar sua peça. Então, recomendo fortemente que vocês assistam essa aula que tá bem bacaninha, com dicas preciosas. Mas voltando, quantas linhas pular entre o endereçamento e o número do processo? Isso vai depender, gente. Depende do quê, Pro? Qual que é o tamanho da sua letra? Sua letra é grande, sua letra é pequena? Essa peça vai ser... Vão ter muitas teses nessa peça? Você achou que dá para alegar bastante coisa? É uma peça extensa? Vejam que é uma peça bem partida, né? Eu preciso fazer interposição, depois as razões. Então, assim, gente, se sua letra for muito grande, não pule muitas linhas, tá? Mas se você tiver uma letra de um tamanho ali bom, mediano, pula umas 3 linhas, que eu acho que fica bem organizado ali, ó, entre 3 e 4 linhas aqui, tá? Para ficar organizado. Você escreve o processo número, pula a linha de novo, pode ser entre 3 e 4, e escreve ali o preâmbulo. O preâmbulo ele é muito importante, porque no preâmbulo a gente identifica a peça, a gente coloca que a gente está interpondo um recurso em sentido estrito, e aí já pontua aí, né? No preâmbulo a gente consegue bastante pontinho. E o res, ele tem essa peculiaridade, né, que a gente não tem na apelação, que é a possibilidade do juiz exercer o juízo de retratação. Eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas, ó, lembrem-se, já coloquem aí na cabecinha de vocês que se eu estiver falando de rese, tenho que mencionar o juízo de retratação, tá? Eu vou explicar melhor isso, mas já guarda essa informação. E aí, no final, eu faço o meu encerramento, né? Termos em que, pede deferimento, OAB, data, local. OAB, local, data. A gente vai ver como é que faz isso, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura da nossa interposição daquela primeira peça que a gente vai fazer, tá? A primeira parte da nossa peça. Como que é o endereçamento, então? Tem que ser endereçada para o juiz de primeiro grau, aquele que proferiu a decisão, tá? Que é o juiz sentenciante, que vai fazer o juízo de admissibilidade, tá? Como que a gente vai colocar na nossa peça? Excelentíssimo senhor juiz de direito dá 3 pontinhos, vara do tribunal do júri da comarca 3 pontinhos. Pro, eu sempre vou colocar 3 pontinhos? Não. Você só vai colocar 3 pontinhos se no enunciado não tiver trazendo nenhuma informação sobre qual a vara e qual a comarca, tá? Então, se o enunciado não trouxer informação sobre qual vara e qual comarca, né, pertence ali o juiz que pronunciou o seu cliente, você vai colocar só 3 pontinhos e ponto, tá? Mas, e se o examinador falar que foi o juiz de direito da terceira vara do Tribunal do Júri da comarca de Guarulhos? Devo falar? Sim, porque se você omitir essa informação, você perde ponto. Se você colocar só 3 pontinhos, sendo que o enunciado falou que era a terceira vara do Tribunal do Júri da comarca de Guarulhos, você vai perder pontos, tá? Então, se o enunciado disser, você coloca lá, terceira vara do júri da comarca de Guarulhos, por exemplo, tá? Se o enunciado não disser nada, aí você põe os nossos 3 pontinhos, as nossas reticências, beleza? Isso se for competência da Justiça Estadual. Mas pode haver sim um júri de competência da Justiça Federal, tá? Se for competência ali da Justiça Federal, as hipóteses de competência da Justiça Federal estão lá no 109 da Constituição Federal, né? Vamos imaginar que foi um crime praticado a bordo de uma aeronave, né? Um homicídio praticado a bordo de uma aeronave, por exemplo. A gente vai estar diante de um crime de competência da Justiça Federal. E aí o enunciado vai trazer para você que quem pronunciou foi o juiz federal da vara criminal do Tribunal do Júri. E aí tem algumas diferenças, né, na nomenclatura aqui. A gente não vai colocar comarca, a gente vai colocar seção judiciária de 3 pontinhos ou de o local ali que tiver indicado no seu edital. Beleza? No seu edital não, no seu enunciado. Tá bom? Então, esse é o endereçamento da nossa petição de interposição, tá? Lembrem-se que aqui estamos na interposição ainda. Como que é o preâmbulo da minha interposição, né? Estamos advogando para Taylor Swift, né, que neste momento da gravação do vídeo está aqui no Brasil, então escolhemos ela aqui para ser a nossa cliente. Então, Taylor Swift, nossa cliente,
ela já está qualificada nos autos, tá, gente? O rese, contra a pronúncia, vejam que houve todo um processo. Lembra da nossa linha processual? Ela já foi citada, ela já apresentou defesa, já teve audiência, já teve até memoriais. O juiz proferiu a pronúncia, então assim, ela tá mais que qualificada, tá? Então, já qualificada nos autos, por seu procurador infraassinado, né? A gente coloca aí a nossa habilitação técnica aí, né? Com procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência inconformada com a decisão de fores. Ela não se conforma que foi pronunciada. Interpor o presente recurso em sentido estrito, com fundamento, já vimos o fundamento legal do rese, né, gente? Qual que é? É o 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. E assim a gente fez aqui a nossa primeira parte do nosso preâmbulo, da nossa interposição. Eu falei para vocês que o recurso em sentido estrito tem o juízo de retratação. E você deve mencioná-lo porque ele pontua, tá? Tem um campo específico para a pontuação de você mencionar o juízo de retratação. Então, cuidado. Na apelação nós não temos isso. No rese nós temos. Onde está previsto o juízo de retratação? Está no artigo 589, parágrafo único do CPP. E também ele é conhecido aqui como o nosso efeito regressivo. O que significa isso, juízo de retratação? O próprio juiz prolator da decisão, sabe aquele cara que te pronunciou, o juiz que te pronunciou, que te deu o passaporte para ir para o Jurisque Parque? Ele mesmo, o próprio cara que te pronunciou, ele vai reapreciar, ele vai reanalisar a matéria. Ele vai parar e vai falar assim, nossa, eu pronunciei ali a Taylor Swift, mas será que era o caso? Lendo aqui o recurso aqui desse advogado muito fera aqui, que teve as aulas lá com a professora Maiara, um recurso muito bem feito aqui, eu acho que ele tem razão e que eu não deveria ter pronunciado. Isso aqui era caso de impronúncia. Então, o que ele pode fazer? Ele pode voltar atrás e impronunciar seu cliente, ou desclassificar, ou absolver sumariamente o seu cliente. Então, o próprio juiz que pronunciou vai ser aquele que vai voltar atrás na sua decisão. Gente, o juiz não é Deus, né? Ele é um ser humano, ele erra assim como eu, assim como você. Então, justamente prevendo essa possibilidade aí do juiz errar, a gente pode voltar atrás nas nossas decisões, né? Vocês aí já não voltaram algumas vezes em decisões, né? Falar, isso eu nunca faria, acabou fazendo. A mesma coisa aqui quando a gente está falando de juízo de retratação no rese. O juiz pode voltar atrás na sua decisão. Fala, não, pronunciei, mas não era caso de pronunciar. Aqui estou convencido que não era caso de pronunciar. Tá? Então, assim, todas as vezes que a gente for interpor um rese, a gente vai pedir para o juiz reanalisar e pensar se ele vai querer mudar de ideia ou não, tá? E pode ser que o juiz mantenha a decisão e fala, não, você tá falando que não era caso de pronunciar, mas eu bato o pé aqui, eu tenho certeza que tinha que ter pronunciado, tá? Ou o juiz pode falar, não, realmente, não era caso de pronunciar, tá? Era caso de impronunciar, por exemplo, tá? Vejam que pode ser uma reforma total, né? Ah, pronunciei e vou impronunciar. Ou uma reforma parcial. Ah, eu até entendo que é caso de pronunciar, mas podemos tirar essa causa de aumento de pena que eu coloquei aqui. Então, vejam que foi uma reforma parcial da pronúncia, tá bom? Entenderam aqui o nosso juízo de retratação? Então, recapitulando, o próprio juiz ali, prolator da decisão, ele tem que reapreciar a matéria, mantendo ou reformando total ou parcialmente. Então, ele sempre vai fazer essa análise, tá? Ele sempre vai falar para você, você vai pedir o juízo de retratação e ele sempre, quando ele estiver analisando ali os requisitos de admissibilidade do seu recurso, ele sempre vai falar se mantém ou se reforma a decisão, se concorda ou não com você em voltar atrás na sua decisão. Beleza? Isso é o juízo de retratação. E como que a gente escreve isso na prova? A gente vai falar o seguinte, ó. Requer seja recebido o recurso e realizado o juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Caso mantida a decisão de pronúncia, ou seja, caso Vossa Excelência, né, caso o juiz aqui entenda que ele tem mesmo que pronunciar, ele não tem que impronunciar ou absolver como você está pretendendo, caso ele entenda que você não tem razão, o que você vai pedir? Para que o seu recurso ele seja encaminhado, já com as razões inclusas, né, lembra a peça bipartida, ao Tribunal de Justiça para o devido processamento. Então, o juiz vai falar assim, se o juiz falar, olha, não concordo, não vou voltar atrás. Tudo bem, juiz, não vai voltar atrás? Vossa Excelência não volta atrás? Tudo bem, então. Então, eu quero que esse meu recurso ele seja encaminhado
ao Tribunal de Justiça para o devido processamento. E aí, no Tribunal de Justiça, pode ser que eu consiga a minha reforma da sentença, impronunciando, absolvendo, desclassificando, afastando aí essa decisão de pronúncia. Beleza? Bom, esse é o juízo de retratação, tá? Gente, sempre falem também sobre a tempestividade do recurso, tá? Que isso tem sido objeto de pontuação no seu exame. Então, como que a gente vai falar sobre a tempestividade ainda no nosso preâmbulo? Ainda na nossa peça de interposição. A gente vai colocar que o recurso ele é tempestivo, ou seja, ele foi interposto dentro do prazo de 5 dias. A gente vai aprender a contar, vai aprender tudo sobre o prazo. E esse prazo, né, a gente não tirou da nossa cabeça, né? Esse prazo está previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal. Então, vamos sempre abrir esse tópicozinho aí para a gente falar sobre a tempestividade e pontuar também. E aí, terminando a nossa petição de interposição, a gente vai fazer o encerramento. A gente vai colocar nesses termos, vírgula, pede deferimento, local, data. Eu coloquei aqui em vermelho por uma razão, porque vocês vão ver que, às vezes, o examinador pede para você datar, às vezes não, muitas vezes, tá? O examinador pede para você datar a sua peça no último dia do prazo. Ou no primeiro, ou no segundo, normalmente no último. E aí, isso aqui pontua também, tá? E eu vou ensinar para vocês como fazer isso, tá? Então, você vai colocar ali, nesses termos, pede deferimento, local, 3 pontinhos, vírgula, data. Você vai escrever data se o examinador não pedir nenhuma data específica, tá? Você só escreve data. Se ele pedir, aí você vai colocar data, tá bom? Aí você vai colocar advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Pro, posso assinar? Não. Posso colocar meu nome? Não, senão você identifica a sua peça e aí você vai ser eliminado do exame. Então, cuidado com isso. Posso colocar meu número da sorte na OAB? Não. Ah, mas eu gosto do número do 7. Não, não pode. Ah, mas é meu número da sorte. Não pode, tá bom? Senão você identifica a sua peça e você vai ter problemas. Inclusive, naquele vídeo que eu falei pra vocês das dicas de como funciona o exame da ordem, eu falo e friso muito isso, beleza? Bom, então vimos aqui que esse é o encerramento da nossa petição de interposição. Vamos falar do prazo, né? Eu falei pra vocês que às vezes a gente tem que colocar data, né? Muitas vezes, aliás. E que data que a gente vai colocar aqui no RESE? Como que eu conto esse prazo? Bom, nós temos aqui, gente, o prazo para a interposição, que é de 5 dias, conforme o 586 caput do CPP, e temos o prazo para juntar as razões, que é de 2 dias, nos termos do 588 do CPP. Então, para eu falar que eu quero recorrer, fui intimada da decisão de pronúncia. Quanto tempo eu tenho contar da intimação daquela decisão para eu falar que eu quero recorrer? 5 dias, tá? Quero falar por que eu estou recorrendo e apresentar minhas razões, falar que o juiz errou, isso e aquilo. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? 2 dias, tá? Cuidado, gente, que no exame da OAB não é assim, né? Ah, eu vou num domingo, a prova tá marcada agora pro domingo. Eu vou e faço a interposição. Aí eu volto dali 2 dias e faço as razões? Claro que não é assim, né? Seria muito bom se fosse, mas não é assim que funciona no exame de ordem. Você vai interpor o recurso e apresentar as razões na mesma data. Mas fiquem sabendo que, caso o seu recurso, já lembra aquela hipótese que eu falei já que seu recurso já foi interposto e agora você só vai juntar as razões? Então você vai ter ali, você vai considerar o prazo de 2 dias. Ah, ainda não interpus o recurso, eu só fui intimada para tomar a providência cabível. Aí você vai ter 5 dias, tá? Então, cuidado aí para você não confundir. Normalmente, todas as vezes em que cai o RESE, né, e quando cai, assim, peças bipartidas, a OAB considera o prazo da interposição. Por quê? O recurso ainda não vai ter sido interposto, ele vai falar para você adotar a medida cabível, tá? Então, você, na dúvida, tô na dúvida se é esse ou esse, não entendi muito bem ali na prova. Vá com um prazo de 5 dias que a sua chance de acertar vai ser bem maior, porque é o que normalmente eles perguntam, tá? Ah, mas na prova veio que já foi interposto o recurso. Aí você considera o prazo para apresentar razões, que é de 2 dias, tá bom? E agora, uma pergunta aqui, né? Qual prazo eu devo considerar? O de 5 dias ou o de 2 dias? Essa é uma pergunta muito recorrente. E é aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Olha só. Se o enunciado pedir para você adotar a medida cabível e não houver sido interposto o recurso, que é o que mais acontece, tá? Não foi interposto. O prazo vai ser o da interposição, de 5 dias.
Agora, se o enunciado disser que o recurso já foi interposto, exemplo, a defesa já manifestou o seu inconformismo ou já atacou a decisão, a defesa será intimada aqui para juntar as razões. E aí o prazo vai ser o de 2 dias, tá bom? Então, entenderam agora a diferença com esse quadrinho? Espero que sim. Tá, Pro, eu já sei que o prazo da interposição é de 5 dias e o das razões de 2 dias. E que, na maioria das vezes, eu vou considerar o de 5 dias, que é o da interposição. Como que eu devo contar esse prazo? Vamos lá, para as nossas regrinhas? Eu tenho que contar, gente, a partir da intimação, tá? Eu conto a partir da intimação. Lá no enunciado vai estar falando que você foi intimado em tal data e aí você vai contar ali da intimação. Da onde que eu tiro isso? Da súmula 710 do STF, que fala que no processo penal contam-se os prazos da data da intimação e não da data da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Cuidado, né? Porque no processo civil eu conto o prazo da contestação da juntada do mandado aos autos. No processo penal eu não tenho isso, tá? Então, fui intimado da decisão, meu prazo vai começar a correr, beleza? Eu vou começar a contar daí da intimação. Cuidado, tá? Eu fui intimado. Eu conto o dia da intimação, o dia do começo. Ai, tomei um susto. Espera eu me restabelecer. Eu não vou contar esse dia do começo, tá? Eu não conto o dia que eu fui intimado. Por quê? Porque eu tô tomando um susto, eu tenho que me restabelecer. Fui pronunciado, ganhei um passaporte para ir para a segunda fase do júri. Então, eu não conto o dia do começo, mas eu conto o dia do vencimento do prazo, tá? Calma que a gente vai fazer essa contagem numa simulação e eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês, tá bom? Cuidado que esse dia do começo ali do prazo, o prazo, né, a contagem do meu prazo, ela tem que começar em dia útil e tem que terminar em dia útil, tá? Porque vamos imaginar assim, eu fui intimado hoje, tá? Hoje é uma terça-feira, tá? O próximo dia, o prazo ele vai começar a ser contado da quarta-feira. Quarta-feira é um dia útil, tudo bem, eu posso contar. Mas vamos imaginar que eu fui intimada aqui, ó, numa sexta-feira, ó. A intimação foi realizada numa sexta-feira. Meu prazo não vai começar a contar de sábado. Eu não conto 5 dias a partir de sábado. Eu conto a partir do próximo dia útil, né? Tem que começar em dia útil. Meu prazo vai começar a ser contado aqui, ó, na próxima segunda-feira. Ah, mas segunda-feira é feriado. Tem um feriado ali, o da consciência negra caiu numa segunda-feira, né? No dia 20. É feriado. Começa a contar no feriado mesmo? Não, não, não. Não pode. Vai começar a contar na terça-feira, tá? Então, na segunda-feira imediata aqui, salvo se não houver expediente, por exemplo, é feriado, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Pro, você falou que o réu pode recorrer e o defensor também. Então, vamos imaginar que o réu foi intimado numa data e o defensor em outra. Quando que começa meu prazo? Meu prazo vai começar após a última intimação. Ah, o réu foi intimado por último? Então, começa a partir daí. Ah, foi o defensor? Então, começa a partir daí. Beleza? Bom. Como que o examinador ele pode pedir essa contagem do prazo? Ele pode falar assim, ó, a peça, isso aqui extrair de um problema real, de um enunciado real, tá, gente? A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição. Interposição, você já lembra dos 5 dias, né? Devendo ser considerado que segunda a sexta-feira são dias úteis em todo o país. Então, ele já dá essa letra para você, tá? E aí, só ilustrando o que eu falei para vocês, né? Então, vamos imaginar ali, fui intimada ali no dia 7 de agosto, tá? A intimação ocorreu aqui no dia 7 de agosto. Vai começar a contar aqui meu prazo? Não. O prazo vai começar a contar aqui. Dia 8 é um dia útil, então começou a contar meu prazo, tá? Eu tenho qual prazo? De 5 dias, né? A gente tá falando da interposição, lembra? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Olha onde caiu aqui, gente. Caiu num sábado. Caiu num sábado. Esse é o último dia do meu prazo. Eu vou datar a minha peça no dia 8, dia 12 de agosto? Vocês fariam isso? Vocês vão datar do dia 8? Dia 12, desculpe. Não, né? Porque se você datar dia 12, você vai errar. Por quê? Sábado não é dia útil. Não é dia útil, tá? Sábado, domingo e feriados não são dias úteis.
para efeitos aqui da sua contagem do prazo, tá? Então, você desconsidera aqui o 12, continua contando. 13, 14. Qual que é o próximo dia útil aqui subsequente? É o 14, né? Tem feriado aqui no 14 de agosto? É uma segunda-feira é dia útil, né? Segunda a sexta aqui é dia útil. Então, o meu prazo aqui, se eu fui intimada no dia 7, o meu prazo, ele vai ser aqui, ó, o último dia do meu prazo vai ser o dia 14 de agosto, tá? Vai ser o dia 14 de agosto, ilustrando aquilo que eu falei para vocês. Vejam que os prazos no processo penal, eles contam-se em dias corridos. É diferente do processo civil, mas ele só pode iniciar e terminar em dias úteis. Ilustrando aqui novamente para vocês, tá? Vou apagar aqui toda a tinta do slide. Eu não fui intimada no dia 7, eu fui intimada aqui na sexta-feira, dia 11. Esse dia aqui, eu sei que não vai começar a contar meu prazo, certo? Vai começar no dia 12 de agosto, meu prazo? Eu começo a contar aqui do dia 12? O que vocês acham? Começo a contar do dia 12? Não. Por quê? Meu prazo não pode começar a ser contado em dia que não é útil. Tem que começar a ser contado em dia útil. Então, meu prazo vai iniciar aqui, ó, no dia 14. Aqui que eu começo a contagem. Aí, vamos contar 5 dias, né? 14, 1, 2, 3, 4, 5. Dia 18 é o 5º dia aqui, certo? É uma sexta-feira. Sexta-feira é dia útil? É dia útil. A gente tá mais feliz na sexta? Vai fazer happy hour? Vai pro barzinho? Mas não deixa de ser um dia útil. Então, quando finalizou aqui meu prazo, qual que é o último dia do prazo? 18 de agosto. Beleza? Entenderam, gente, como faz a contagem? Ai, Pro, no dia eu não vou ter calendário. Calma, não tem problema, você vai fazer o seu próprio, né? Você vai colocar ali os dias da semana, né, bonitinho, né? Faz igual tá aqui, né? Domingo, faz isso aqui, ó, copia isso aqui, né? Aí a gente vai pôr ali um quadradinho. Ah, o enunciado deu que eu fui estimado no dia 7. Aí eu vou colocar ali no dia correspondente, tá? Domingo, dia 7. E aí eu vou fazendo aqui os meus quadradinhos, igualzinho o meu calendário, e faço a contagem. Aqui tá um desenho bem tosco, né? Não sou boa nisso, mas na segunda parte dessa aula, a gente vai redigir juntos uma peça. Eu vou pegar um enunciado real do último caso que já caiu na OAB, e a gente vai fazer a peça. E na hora que a gente for datar a peça, eu vou mostrar bonitinho pra vocês como faz esse calendário. E aí não vai ter erro, gente. Vocês vão acertar prazo e vão garantir preciosos pontinhos aí para sua aprovação, tá bom? Então não perca a segunda parte dessa aula para que vocês possam aprender mesmo como faz a contagem ali no dia da prova, tá? Bom, sobre prazo processual, então é isso, gente. Acabamos a nossa peça de interposição. E olha como ela ficou bonita, ó. Tudo aquilo que vocês viram em cinza, aqui, ó, endereçamento, né? Que a gente colocou lá bonitinho para vocês, ó. Quer ver? Vamos voltar aqui. Tem o endereçamento, tem várias coisas, ó. Falar da questão da tempestividade, o encerramento, tudo aquilo que a gente colocou em cinza, eu coloquei aqui condensado nesse último slide para vocês perceberem como que a nossa petição de interposição vai ficar muito bonita, muito legal, garantindo vários pontos aqui para, vocês já ganham ponto aqui, vocês ganham ponto aqui, vocês ganham ponto aqui, vocês ganham ponto aqui, vocês ganham ponto aqui e aqui. Olha a riqueza de pontos que você ganha só com a peça de interposição. Então, isso aqui é muito importante, você tem que saber fazer. Bom, fizemos a interposição. O que está faltando agora? Posso ir embora, entregar minha prova para o examinador e ir embora? Não, pelo amor de Deus, não. Vamos fazer agora as razões, tá? Você não volta outro dia para fazer as razões. Você vai fazer naquele mesmo dia interposição e razões ali no dia da sua prova. Vamos fazer as razões, gente? Como que é a estrutura das razões? Também endereçamento, mas aqui a gente vai ver que não é para o juiz, é para o tribunal. Vou fazer a identificação ali. Vamos ver como é que faz. Vamos fazer a saudação, né? Egrégio, tribunal, aquela coisa bonita. Vamos falar bonito aqui. Vamos escrever os fatos bem sucintamente. Vamos falar sobre preliminares. Olha só, aqui em recurso em sentido estrito também podemos falar sobre preliminares. E eu vou trazer aqui hipóteses, inclusive, que já caíram para você, tá bom? Vamos falar sobre o mérito. E no mérito a gente vai ver que a gente vai estar buscando ou a desclassificação, ou a impronúncia, ou a absolvição sumária. Vamos falar sobre cada um deles.
Temos também, gente, teses subsidiárias. A gente pode falar assim, olha, juiz, tribunal, caso vocês não entendam que é caso de desclassificar, pelo menos pronuncie, mas sem a qualificadora ou sem a causa de aumento de pena. Isso é uma tese subsidiária, como a gente vai ver. Vamos fazer os pedidos correlacionados às nossas teses e vamos encerrar a nossa peça aqui de razões, tá bom? Então, vamos ver como faz cada uma dessas partes. Endereçamento, agora vamos mandar ao tribunal, tá? Quem vai analisar e vai reformar ali a decisão de pronúncia será o tribunal. E a gente chama o tribunal de nome muito chique, né? A gente vai falar Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos, novamente, se não tiver informação no enunciado, ou do Estado de São Paulo, por exemplo, se essa informação estiver no enunciado, tá? Então, se for Justiça Estadual, eu vou falar Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, tá? Ah, é Justiça Federal, então eu vou falar também Egrégio Tribunal Regional, né? A federal é dividida em regiões, regional, federal, 3 pontinhos, ou do local indicado no enunciado. Então, esse é o nosso endereçamento. Identificação, vou colocar ali recorrente. O recorrente, gente, eu ponho o nome do cliente que aparece no enunciado, tá? Ah, Rodrigo, Carla, Eliette, o nome que tiver, não inventa nome, tá? Recorrido ao Ministério Público, processo número 3 pontinhos, tá? Depois vamos para a saudação. A gente vai escrever razões de recurso em sentido estrito e vamos colocar Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, colenda Câmara Criminal, douta Procuradoria de Justiça, isso se for Justiça Estadual. Já se for federal, há ali uma diferença na nomenclatura bem sutil, ó. Egrégio Tribunal Regional Federal, colenda Turma e não Câmara, tá? E douta Procuradoria da República e não Procuradoria de Justiça. A gente tem essas diferenças técnicas aí sutis a depender da competência do crime que estiver tratando no enunciado, tá? E aí, gente, o que mais que a gente precisa colocar nas nossas razões? Fizemos aqui a saudação, essa parte inicial que também, né, quando a gente pensa inclusive em endereçamento, a gente colocou lá egrégio, tribunal, babá, você já pontua aí. Então, cuidado, tá? O que mais a gente pode alegar ali? Vamos começar com as preliminares. Preliminares, gente, eu trouxe aqui exemplos de preliminares para vocês, tá? Vocês vão ter que ler o enunciado e vão ter que verificar ali qual preliminar vai encaixar. Preliminar, a gente pode falar de incompetência do juízo, por exemplo. Podemos falar de inépcia da inicial acusatória. Ah, incompetência, gente, vamos pensar ali. O Ministério Público narrou, por exemplo, um latrocínio, né? O roubo qualificado pela morte. Latrocínio não é um crime da competência do júri, tá? Não é um crime da competência do juiz comum. Você pode falar, não, peraí, tá errado aqui, esse processo não era para estar tramitando aqui, tá tudo errado. Não era para estar na vara do júri, era para estar numa vara comum. E aí você alega isso na sua preliminar, tá? Pode haver ali uma inépcia da inicial acusatória, lembra, gente, inépcia? A inicial não narra os fatos de uma maneira clara o suficiente, você nem consegue se defender, que você nem entendeu ali o que a acusação tá falando. Pode haver um cerceamento de defesa, gente, a FGV adora isso aqui, ó. Eles adoram preliminares, a gente vai ver quais preliminares já caíram, eu vou mostrar pra vocês e se atentem com cerceamento de defesa. Não consegui identificar qual preliminar que tem aqui, joga um cerceamento de defesa que é coringa, tá? Encaixa lá em algum lugar que isso cai muito, com certeza você vai ter um pontinho só por alegar ali cerceamento de defesa, é a dica que eu dou. Pode ser, gente, que você foi pronunciado, mas o juiz considerou provas que foram obtidas por meios ilícitos, por meio de tortura. Ah, ele confessou que matou, mas ele foi torturado. Prova ilícita, tá? Pode ser ali uma ilegitimidade de parte, a gente pode estar diante disso. Falta de justa causa ali para ação penal, não tinha indício de autoria e de materialidade, mesmo assim o Ministério Público denunciou, tá errado isso aqui. Pode haver ali uma suspeição do juiz, lembra das hipóteses de suspeição? Lá, as hipóteses de amizade íntima, inimizade capital, cuidado com isso, por exemplo, né? Podemos também, em preliminares, alegar causas extintivas da punibilidade, por exemplo, as do artigo 107 do Código Penal. A gente pode estar diante de uma abolício crimes e, gente, quando a gente fala de causa extintiva da punibilidade, cuidado para campeã, que a gente vai ver que sempre aparece aqui, que é a prescrição. O enunciado está mencionando muita data ali, cuidado, fica alerta que pode ser que você tenha que arguir ali uma preliminar de prescrição, pedindo a extinção da punibilidade do seu cliente, tá? E nulidades, né?
Nulidades nós temos no artigo 564, lembra? A gente já falou sobre as nulidades quando a gente falou sobre memoriais também. Então, tudo pode acontecer, principalmente, gente, durante a audiência de instrução e julgamento. Então, cuidado. Lembra que o que antecede ali a pronúncia, eu vou ter a audiência de instrução e julgamento e a apresentação dos memoriais. Então, pode ser que naquela audiência tenha tido ali alguma nulidade. Preste muita atenção quando o enunciado estiver falando sobre os atos que ocorreram na audiência, que você pode ali caçar uma nulidade e colocar na sua peça, tá bom? Um outro ponto, né, que é característico aqui da pronúncia, que pode vir na sua prova, é a eloquência acusatória. Você pode alegar uma nulidade em decorrência disso. Pro, o que é isso, né? É uma palavra bonita, difícil, mas que tem um significado simples aqui. A eloquência acusatória, ela ocorre o quê? Quando o magistrado se excede, ele passa a mão, ele erra a mão, né? Ele se excede na fundamentação da decisão de pronúncia e ele acaba adentrando em matéria que é de competência da análise do conselho de sentença. Para a gente entender a eloquência acusatória, a gente tem que lembrar da nossa linha do tempo. Vocês lembram que na primeira fase do júri não há condenação nem absolvição. O que eu tenho? O que o juiz pode fazer que vai ser ruim para o seu cliente? Ali, a pior das hipóteses, é pronunciar. E no momento que o juiz vai te pronunciar, ele não pode afirmar categoricamente que foi você que cometeu aquele crime, tá? Na decisão de pronúncia, o juiz ele vai demonstrar ali, né, ele vai estar convencido de que há provas da materialidade da autoria e que o réu deve ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. E quem vai afirmar categoricamente se ele deve ser condenado ou não é o conselho de sentença, são os jurados, e não o juiz. Muito menos nessa primeira fase do tribunal do júri. Mas pode ser que o juiz ele tenha ali uma veinha acusatória e no momento de pronunciar, de entregar para o réu o passaporte para ele ir para a segunda fase do tribunal do júri, o que ele faça? Pode ser que ele diga assim na sua decisão de pronúncia: é certo, eu tenho certeza que o acusado cometeu o homicídio de maneira brutal contra a pobre vítima, ceifando a sua vida de uma maneira nunca antes vista, e ele deve ser punido com todo o rigor que a lei estabelece. Gente, isso tá pesando ali a mão. Ele tá dando um juízo de certeza de que o seu cliente praticou aquele crime. Só que isso não cabe a ele. Quem vai dizer se o seu cliente tem que ser condenado ou não, se o seu cliente realmente matou ou não, né, e deve ser condenado, é o tribunal do júri, é o conselho de sentença na segunda fase. E não o juiz ali na primeira fase. Quando isso acontece, quando a gente está diante de um juiz, né, que excede na sua fundamentação, a gente pode recorrer dessa decisão e a gente vai alegar uma nulidade da pronúncia. Essa decisão de pronúncia, ela é nula. E, gente, vejam, imagine você, não sei se vocês já foram jurados, mas imagine você ali como jurado, né? Você vai ter acesso ali às peças, você tá lendo ali a decisão de pronúncia e você tá vendo que o juiz, lá na primeira fase, carcou ali o réu, falou que foi ele mesmo que cometeu o crime, que foi brutal, que não há dúvidas de que foi ele. Você não vai ficar tendencioso a condenar esse réu? Você não vai falar, poxa, se o juiz está falando isso e o cara julga o tempo todo, essa é a função dele, então só pode ser condenação. Então vejam que há um prejuízo para o seu cliente, então a gente tem que evitar esse excesso na fundamentação. Olha o que fala o artigo 413, parágrafo 1º do CPP. Ele fala o seguinte, ó, a fundamentação da pronúncia, ela limitar-se-á, ó, limites, né? Tem limites ali. A indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então vejam que o juiz ele tem que se limitar, limite-se a indicar isso, a indicar materialidade, autoria, falar qual que é o dispositivo legal em que está em curso o acusado, por exemplo, 121 do Código Penal, caput, né, homicídio simples, né, por exemplo, e falar, né, se existem eventuais qualificadoras ou causas de aumento de pena. Só, ele não tem que ficar dando certeza de que o réu praticou ou não aquele crime.
tá certo? Se ele fizer isso, se você identificar no enunciado que o juiz pesou ali a mão, né, e o enunciado vai trazer informações sobre essa fundamentação da pronúncia, o que você deve fazer? Você deve pedir a nulidade da decisão de pronúncia nos termos do artigo 413, parágrafo 1º, combinado com o artigo 564, inciso 4º, ambos do Código de Processo Penal, tá? Então, cuidado com essa possibilidade de nulidade, tá? Coloquei aqui de novo para vocês o artigo, porque é muito importante. Grifem esse artigo aí no vademecum de vocês, porque quando a gente estiver falando de pronúncia, pode ser que venha uma nulidade nesse sentido, tá? Vamos falar agora sobre preliminares que já caíram em recurso em sentido estrito, para a gente ficar bem atento e ver como os temas se repetem? Lembra que eu falei para vocês terem atenção à prescrição? Ó, já caiu 2 vezes aqui, ó, prescrição da pretensão punitiva. Atenção para o artigo 115 do Código Penal, né, que traz a hipótese ali de redução da prescrição. A OAB adora esse artigo, então cuidado aí quando você estiver analisando a sua prova. Olha só o que já caiu também como nulidade, ó. Inversão da ordem estabelecida em lei para a oitiva das testemunhas. Lembra que eu falei, gente, cuidado, analisa quais são os atos que foram praticados em audiência, porque lá você pode caçar alguma nulidade, e aqui realmente isso aconteceu. Eles inverteram a ordem de oitiva das testemunhas. Ouviram primeiro as de defesa, depois as de acusação, e isso prejudica, né? Viola o quê? A ampla defesa e o contraditório, e também o devido processo legal. E aí você coloca os dispositivos correspondentes. Outra nulidade aqui que já caiu no exame da OAB, ó, ausência de intimação do réu para comparecer em juízo. E aí realizou a audiência, ó, caçamos mais uma nulidade aqui em audiência, ó. Com a oitiva da vítima, testemunhas de acusação e defesa, sem a presença do acusado. E o que aconteceu? Violou de novo a ampla defesa, gente. Olha só, eu tenho 3 exames aqui que eu coloquei para vocês, e nesses 3 exames, olha o que caiu no gabarito: violação do princípio da ampla defesa. Violação do princípio da ampla defesa. E de novo aqui, ó, violação do princípio da ampla defesa. Opa, peraí que eu fui a mais aqui. Vamos voltar lá, porque isso é importante. Então, gente, cuidado, tá? Vejam que esse princípio aqui da violação do princípio da ampla defesa, ele é queridinho do examinador. Ah, tô em dúvida em qual nulidade aqui que eu devo arguir, não sei qual que é o fundamento que eu coloco. Põe violação da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, que vai ser sucesso, tá? Porque cai muito, vocês estão vendo aqui, né? Tomem cuidado. Só trazendo aqui mais uma possibilidade, ó, também caiu na pronúncia, olha que interessante, o não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Outro tema queridinho do exame de ordem, tá? Sempre verifiquem se cabe lá o oferecimento de suspensão condicional do processo, que tá lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E isso foi uma nulidade que pôde ser arguida, e além disso caiu aqui, ó, foi a proferida decisão após uma juntada de documento sem dar vista à parte. E isso é cerceamento de defesa, tá? Então, cuidado aí com esses princípios que caem bastante. Vejam como os temas se repetem, tá? Aqui, na Meritum Jus, a gente estuda muito estrategicamente, tá? Eu gosto de trazer esses dados para vocês verem como os temas se repetem e como é importante a gente entender estatística, entender o que mais cai, para a gente garantir ali bons pontos na nossa prova e você ser aprovado e ser aí um advogado de sucesso. Bom, o que mais que eu preciso saber aqui, que eu preciso colocar nas minhas razões? Falamos das teses preliminares, vamos falar agora das teses de mérito, recheio ali do meu recurso em sentido estrito, né? A gente já sabe, já falei isso exaustivamente para vocês aqui, que no rese eu vou atacar a decisão de pronúncia. E quando que o juiz me pronuncia? Quando ele está convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Fui pronunciado, ganhei o passaporte, o que eu vou fazer? Quero atacar essa decisão, tá? Eu vou atacar essa decisão, eu posso pedir o quê? Tribunal, meu cliente não deve ser pronunciado, ele deve ser o quê? Impronunciado. Quando eu peço a impronúncia? Quando não há indícios aqui, ó, de materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de participação ou de autoria. Porque aí, nesse caso, o juiz deveria impronunciar. Então, vamos imaginar ali que no enunciado esteja escrito assim, ó. O magistrado, mesmo não convencido da materialidade ou dos indícios de autoria, pronunciou o réu. Se ele não está convencido, gente, eu estou diante de quê?
Ele deveria ter feito o quê? Ele deveria ter impronunciado. Se ele pronunciou meu cliente, isso está errado. Então, se você verificar que do enunciado, a acusação não conseguiu demonstrar a materialidade do fato e os indícios de autoria, acenda um alerta aí que você vai ter que pedir a impronúncia do seu cliente, tá? Então, assim, a gente vai atacar a decisão de pronúncia? Vai atacar a decisão de pronúncia. Mas a gente tem que atacar a decisão de pronúncia fazendo o pedido correto, tá? Então, um dos possíveis é o quê? A impronúncia. Quando é a impronúncia? Quando o juiz não está convencido ou quando a acusação não demonstrou de forma suficiente as provas da materialidade e os indícios de autoria, tá? Aí você pede a impronúncia. Mas posso pedir só a impronúncia? Não. O que eu posso pedir também, gente? A absolvição sumária. Isso aqui é o mais interessante ainda para o meu cliente, né? Isso aqui é bem interessante. Quando que eu peço a absolvição sumária? Eu vou olhar lá para o artigo 415 do CPP, tá? Cuidado, não é o 386. O 386 fala de absolvição, mas nesse momento, na primeira fase do júri, eu esqueço o 386. Eu vou olhar lá para o 415. O que o 415 fala? Que o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato. Aqui, gente, é diferente da hipótese anterior, né? Na hipótese anterior, eu não provei o fato, tá? Eu não provei. Então, a acusação tá falando que eu matei uma pessoa, mas não tem nos autos nenhum laudo pericial comprovando a morte, não tem prova testemunhal, eu tô negando que eu matei, não tem nenhuma prova que demonstre que eu de fato matei, né, que aquele crime realmente aconteceu, tá? Não tem corpo, não tem nenhuma prova da materialidade do fato de que aquele crime aconteceu. Não foi provado isso, tá? Aí o que eu peço? A impronúncia. Mas pode ser que eu prove a inexistência do fato, tá? Aí aqui é diferente. Se eu, como defesa, provei que aquele homicídio nunca aconteceu, a pessoa está aqui vivíssima da Silva, foi uma alucinação ali que a acusação teve no momento de me denunciar. Se eu provo que aquilo nunca aconteceu, eu vou pedir a absolvição sumária do meu cliente. Então, perceberão a diferença? Uma coisa é a acusação não conseguir provar que eu pratiquei aquele crime, tá? Que aquele crime de fato aconteceu. Outra coisa é eu, como defesa, provar, né? Falar, ó, tá aqui, você tá falando que ela morreu, ela tá aqui viva da Silva e tá negando que eu fiz isso, tá? Que alguém tentou matá-la. É eu levar, por exemplo, a vítima lá, como uma prova ali perante o juiz e falar, olha aqui, não houve esse fato, tá? Se eu provo, aí eu peço a absolvição sumária. Se a acusação não prova satisfatoriamente, eu peço a impronúncia, tá? Pode ser também que eu consiga provar que eu não sou o autor nem ou partícipe do fato. Nesse caso aqui, houve um homicídio. A pessoa está morta. Tem laudo pericial mostrando que a pessoa está morta. Mas estão falando que fui eu. Só que eu consigo provar que no momento em que aquela pessoa foi morta, eu estava no Japão trabalhando e a pessoa foi morta aqui no Brasil. Então, eu provo por meio de carta ali do meu empregador, mostro as passagens aéreas falando quando eu fui para o Japão, mostro meu passaporte ali que não tem carimbo de retorno para o Brasil naquela data. Eu consegui provar que não fui eu o autor nem o partícipe desse fato. Percebam que aqui, novamente, é diferente da situação em que a acusação não prova indícios de autoria, né? Então, pode ser que a acusação fale que fui eu que matei, mas não junta uma testemunha, uma imagem de câmera de segurança, nada que demonstre que sou eu. Aí eu peço a impronúncia. Já se eu, como defesa, venho e falo assim, olha, a acusação enlouqueceu, porque quando esse crime aconteceu, eu estava do outro lado do mundo, não tem a menor possibilidade. Se for isso que estiver no seu enunciado, você vai pedir a absolvição sumária. Entenderam a diferença? Pode ser também, gente, que eu esteja diante de uma situação em que o fato não constitui infração penal. E aí eu estou diante do quê? De uma atipicidade. Vamos pensar ali num crime impossível. A acusação está me acusando de matar alguém, sendo que quando eu atirei a pessoa já estava morta. Não tem como eu praticar aquele crime, né? Não tem como eu matar um morto,
né? E aí, eu posso falar sobre atipicidade e, como consequência, ser absolvido sumariamente, tá? O juiz 2 me pronunciou, mas, na verdade, o que ele deveria ter feito é me absolvido sumariamente. Tribunal, por favor, me absolva. Outra coisa aqui que eu posso pedir. Eu provei que eu matei sim aquela pessoa, mas eu agi em legítima defesa. Ela ia me matar, então para evitar que ela me matasse, eu a matei primeiro, tá? E aí eu peço o quê? Para ser absolvido sumariamente, tá? Aqui não são só, eu falei de excludentes de licitude, falei da legítima defesa, que é mais fácil, né, de vocês observarem, mas eu poderia estar diante de um estado de necessidade também, que é uma excludente de licitude, poderia estar diante de uma excludente da culpabilidade, né, a gente vai ver aqui que já caíram hipóteses de excludentes de culpabilidade, né, como a embriaguez completa, acidental, poderia também vir essa hipótese, tá? Só cuidado aqui, na inimputabilidade, né, o parágrafo único fala que se essa for a única tese defensiva que eu vou alegar, não pode haver a absolvição sumária, então só cuidado com essa possibilidade, tá? Então, quando a gente fala aqui em teses de mérito da absolvição sumária, eu trago vocês de novo aqui para aquele meu esqueminha, que eu sempre gosto de mostrar para vocês. É o nosso esqueminha aqui de teses de mérito, que eu posso ter ali teses relacionadas à atipicidade do fato, tá? E aí eu tenho ali fato atípico, coação física irresistível. Eu matei, mas ele pegou na minha mão e apertou o gatilho, não tinha como eu resistir ali. Crime impossível, que eu já falei para vocês, erro de tipo essencial, tudo isso são questões que levam ali à atipicidade e à absolvição sumária, tá? Excludentes de licitude e excludentes de culpabilidade. Cuidado com a inimputabilidade por doença mental, porque se for a única tese ali defensiva, aí sim a gente vai poder pedir. Caso contrário, não, tá bom? Bom, já vimos que nós podemos pedir, então, a absolvição sumária, podemos pedir a impronúncia e podemos pedir também, gente, a desclassificação, tá? Para atacar a pronúncia, a gente também pode pedir a desclassificação. Com base em que artigo? No 419 do CPP, que fala o seguinte, ó, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso, né, dos dolosos contra a vida, e não for competente para julgamento, ele vai remeter os autos ao juiz que o seja, tá? Então, vamos imaginar ali que você foi denunciado pelo homicídio, pelo crime de homicídio, tá? Porque você matou alguém. Só que no curso da instrução, durante ali a audiência, verificou-se que, na verdade, você matou aquela pessoa num contexto de um latrocínio, né? O que você queria atingir mesmo ali naquele crime era o patrimônio da vítima. Você a matou porque você queria os bens dela, foi num contexto ali de um latrocínio, o roubo qualificado pela morte. Nesse caso, a solução cabível aí vai ser o quê, gente? Você remeter os autos ao juiz comum, porque latrocínio não é crime de competência do júri, não é crime doloso contra a vida. E aqui que você vai pedir a desclassificação, tá? Só cuidado aqui para não confundir a desclassificação com nulidade por incompetência absoluta, tá? Como que eu diferencio isso? Eu falei para vocês, nessa situação do latrocínio, que a inicial acusatória descrevia um homicídio. Só que durante a audiência veio uma testemunha e trouxe esse fato novo aí da questão do homicídio ter sido no contexto ali de um roubo, tá? E aí durante a instrução ficou claro que na verdade não era aquele fato que se pensava inicialmente ali com a denúncia, mas era outro, tá? Nesse caso eu peço a desclassificação. Mas vamos imaginar que desde o início, lá na peça acusatória, lá na denúncia, a acusação narrou um latrocínio. A acusação já desde o começo estava narrando que aquilo foi no contexto de um crime patrimonial, que o réu objetivava era atingir o patrimônio da vítima, mas acabou ceifando a sua vida. Então, nesse caso, se desde o início o MP deu a louca e endereçou lá para a vara do júri, mesmo sendo um crime já de início, já se via que não era competência do júri, nesse caso, eu vou fazer uma preliminar
de incompetência absoluta com base no 5641 do CPP. Situação diferente é se ele narrou ali um homicídio, o Ministério Público, quando ele fez a denúncia, ele não tinha essa informação, né, do crime patrimonial, não tinha essa informação, mas veio uma testemunha que surgiu e trouxe essa informação. Aí sim, tudo bem a desclassificação. Mas se já desde o início, já tendo conhecimento disso, o MP vai lá e erra com relação à competência, o que eu tenho que pedir? A incompetência absoluta, tá? Se o juiz mesmo assim me pronuncia por latrocínio dentro da primeira fase do júri, eu tenho que pedir incompetência absoluta, porque ele não é o competente ali para analisar essa questão, tá? E sim o juízo comum, beleza? Então, quando a gente ainda fala de desclassificação, cuidado, gente, com as hipóteses, por exemplo, que envolvem nexo de causalidade, que envolvem desistência voluntária e que envolvem arrependimento eficaz. Porque pode ser que eu até queira matar você, mas aí eu desisto de prosseguir nesse intento. E aí vocês lembram que eu respondo só pelos atos até então praticados? Pode ser que os atos até então praticados sejam lesões corporais só. Então, se eu vou responder só por lesão corporal, eu não vou estar diante ali de um crime doloso contra a vida, tá? Eu vou estar diante ali de um crime que ofende a sua, né, que o bem jurídico é a integridade corporal e não a vida. Então, nesse caso, eu vou pedir a desclassificação e a remessa dos autos ao juiz competente, tá? Vamos dar uma olhadinha em como isso já caiu na prova da OAB, quais são as teses de mérito que já caíram na prova, para ficar aqui mais claro para vocês. Olha só, no último exame de ordem, ó, era para você pedir a absolvição sumária, porque o fato não constituía crime, né? Ou você podia pedir ali a atipicidade da conduta, porque a gente estava diante de um crime impossível. Também, olha só, hipótese de desclassificação para afastar o reconhecimento de crime doloso contra a vida, em razão da desistência voluntária, pois o réu optou por não prosseguir na empreitada criminosa. Ou então, né, já que não ocorreram circunstâncias alheias à vontade do agente, caso contrário seria tentativa, e aí ele só responde pelos atos já então praticados, que eram o quê só? Lesão corporal grave. Então, cuidado, tá? Verifiquem se vocês estiverem diante ali de uma desistência voluntária, que aí, gente, vai mudar até a competência, tá? E aí você vai pedir o quê? A desclassificação. Já caiu também, ó, a absolvição de pena, a absolvição sumária, desculpa, diante da manifesta causa de isenção de pena ou excludente da culpabilidade, nos termos do 415, inciso 4º, que a gente já viu, em razão da embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. Cuidado, porque a OAB também adora esse tema, embriaguez completa, como excludente aí da culpabilidade, tá? Então, prestem muita atenção, entendam essa hipótese, entendam como ela configura, estudem, grifem essa hipótese no vademecum de vocês, que também é um tema de predileção do examinador, tá? A gente já viu em outra, não só aqui no RESE, mas também em outras peças, como resposta à acusação, dentre outras, então cuidado, tá? Também, aqui nesse exame de ordem aqui, no 34, também caiu assim, ó, uma tese subsidiária, né? Além de você pedir a absolvição sumária, né? Que o mais interessante é pedir a absolvição sumária. Se o juiz não reconhecer a absolvição sumária, o que você deveria ter pedido aqui, ó? Desclassificação, ó. Tinha duas teses aqui no enunciado, tanto a absolvição quanto a desclassificação. Desclassificação para não doloso contra a vida, nos termos do 419, porque o agente pretendia desferir um soco na barriga da vítima e um empurrão, tendo apenas a intenção, o dolo dele era de causar lesão e não de matar. Então, gente, houve o quê? Houve dolo na lesão e culpa em relação à morte. A gente está diante do crime da lesão corporal ali seguida de morte, né? Um crime préter doloso. Então, nesses casos aqui, também eu peço a desclassificação remetendo ao juiz competente, tirando ali do procedimento do júri, tá? Cuidado aí com essas hipóteses que já caíram no exame de ordem e podem cair novamente, porque a gente viu que as teses elas se repetem muito. Vamos falar agora de teses subsidiárias. O que são teses subsidiárias? A gente pede o melhor dos mundos para o nosso cliente, né? O que é o melhor dos mundos? Que ele não seja pronunciado. Na melhor das hipóteses, que ele seja absolvido sumariamente. Mas pode ser que o tribunal não se convença que ele tem que ser absolvido sumariamente. Então, você vai pedir o quê? Tudo bem,
Caso o tribunal não nos convença que meu cliente tem que ser absolvido sumariamente, por exemplo, eu vou pedir, então, para você afastar uma qualificadora ou afastar uma causa de aumento de pena. Então, quer pronunciar? Pronuncia. Mas pronuncia de um jeito mais brando, mais leve. Não vamos pôr essa qualificadora do feminicídio que não tem cabimento aqui. Não vamos pôr a qualificadora do emprego de veneno no homicídio, porque nem foi demonstrado, não tem laudo mostrando que aquela substância era veneno ou não, tá? Então, essas são as nossas teses subsidiárias. Eu posso subsidiariamente pedir que ele seja pronunciado, mas que seja afastada a qualificadora, mas cuidado, tá, gente? Não é sempre que eu vou afastar a qualificadora. É quando elas forem manifestamente improcedentes, tá? E aqui a gente pode pedir a pronúncia mais pelo crime mais grave, tá? A gente pode colocar assim, por exemplo, ó. Caso entenda pela pronúncia, requer seja afastada a qualificadora do emprego de meio insidioso, pronunciando o réu apenas pelo homicídio simples, em razão da inexistência do emprego de veneno, no caso concreto, conforme se verifica do laudo pericial, tá? Eu também posso pedir, como tese subsidiária, o afastamento de causas de aumento de pena, tá? Olha só, o artigo 121, por exemplo, parágrafo 6º, ele traz ali causas de aumento de pena, né? 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Ah, não ficou demonstrado que foi nesse contexto aqui, de milícia privada, por exemplo. Então, você pede o afastamento da causa de aumento de pena como uma tese subsidiária, tá? Pronuncia, mas sem essa causa de aumento de pena, coloca só no homicídio simples, tá? Importante aqui, pra gente ver como que isso cai, como que já caiu, ó. Teses subsidiárias que já caíram. O que caiu aqui, ó? Afastamento da qualificadora do feminicídio, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal desfavorável, né? Então, cuidado, né, gente? Porque, às vezes, o que acontece? A qualificadora, ela é inserida depois do fato, né? Então, você praticou o crime, o feminicídio, há 3 meses atrás, mas ele foi, a qualificadora do feminicídio, ela foi incluída hoje, no momento em que você foi pronunciado. Cuidado, né? Porque eu tenho que levar em conta a data do fato, né, para eu aplicar a lei penal e não a data ali em que você foi pronunciado, tá? Então, posso pedir ali, já caiu o afastamento de qualificadora e já caiu também afastamento de causa de aumento de pena, né? Porque era uma causa de aumento de pena que só se aplicava ao crime, ao homicídio culposo, né? E a situação denunciada era um homicídio doloso, claro, né? Tava ali na vara do júri, era um homicídio doloso. E nesse caso, gente, você tem que pedir esse afastamento dessa causa de aumento de pena porque não fazia sentido ali, tá bom? Então, sempre se atentem a isso. Uma dúvida aqui que os meus alunos mandam para mim. Vou responder aqui para vocês. Então no rese contra a pronúncia, eu não falo em causa de diminuição de pena, agravante, atenuante, circunstância judicial, regime de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade, sursi penal. Eu não falo nada disso? Quem aqui assistiu a minha aula de memoriais e viu lá que nas teses subsidiárias a gente fala sobre tudo isso, né? A gente fala sobre a dosimetria da pena, a gente fala sobre os benefícios que ele pode ter, né? Sursi, substituição da pena. Aqui, gente, a gente não vai falar nada disso. Por quê? Eu não tenho condenação, né? E volto a bater nessa tecla. Eu não tenho condenação na primeira fase do júri. Lembra? Eu posso ter pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária. Eu não tenho condenação ou absolvição. Se eu não tenho condenação ou absolvição aqui, faz sentido eu falar sobre regime de cumprimento de pena? Não foi imposta pena nenhuma a mim, eu fui pronunciar. Ser pronunciado não significa que eu fui condenado e que eu vou ter uma pena pesando sobre mim. Não significa isso. Então, neste momento, eu não falo sobre isso, tá? Cuidado, gente, não vai perder tempo de vocês falando sobre isso, não vai ter nem argumento para vocês falarem e perder tempo e deixar sua peça menos técnica ali, deixando de falar coisas importantes, tá? Então, nesse momento, eu não falo sobre nada disso. Muito cuidado, tá bom? E lembrando que eu também não falo sobre 386, né? Se quiser falar sobre absolvição, é a sumária do 415, repiso isso. Pedidos ali pra gente finalizar a nossa peça. O que eu vou pedir?
o conhecimento do recurso, né? A gente está falando de um recurso, eu quero que meu recurso seja conhecido e provido. Vou pedir o conhecimento e isso pontua, tá? Tem que escrever isso na sua prova. Conhecimento e provimento do recurso, mais a reforma da decisão. E aí, você vai fazer um pedido específico para cada ponto da sua peça, na ordem dos tópicos que você alegou na sua peça, incluindo o fundamento legal, tá? Então, se você arguiu alguma preliminar, preliminar ali de causa extintiva da punibilidade da prescrição, você coloca lá a prescrição bonitinho, a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107 e tudo mais. Mérito, o que eu tô pedindo aqui no mérito é a impronúncia. Você vai colocar lá, impronúncia, tá? Nos termos do artigo tal. Você vai ver lá bonitinho, tá? É a absolvição sumária. Absolvição sumária nos termos ali do artigo 415, qualquer dos incisos ali que couber do Código de Processo Penal. E aí, você vai fazer os seus pedidos principais e subsidiários da forma como eu mostrei para vocês, tá bom? Então, no seu pedido específico, você vai falar das preliminares, dos pedidos que envolvem o mérito, né? O mérito aqui são os seus pedidos principais, tá? Impronúncia, absolvição sumária, desclassificação e os subsidiários, né? Caso, né, não seja absolvido o meu cliente, eu quero que seja afastada, qualificadora ou a causa de aumento de pena. Fica tranquilo que a gente vai, na próxima aula, né, a gente tem uma segunda parte dessa aula, a gente vai redigir juntos uma peça, vou pegar na sua mão, a gente vai fazer junto, e vocês vão ver como a gente coloca isso no na nossa prova, tá bom? Gente, e com isso, né, a gente encerra as nossas razões, encerramos aqui a nossa peça. Lembrando, gente, que nas razões, antes da gente terminar, em geral, quando a gente fizer os pedidos, a gente também vai fazer aquele encerramento que a gente fez na interposição, tá? Termos em que, pede deferimento, vamos colocar a data, local, advogado, OAB também, tá? Mas fica tranquilo que quando a gente for para nossa segunda parte, eu vou mostrar direitinho para você como faz isso, tá bom? E com isso, a gente encerra o nosso recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Espero que você tenha aprendido bastante nessa aula. Vou deixar aqui novamente as minhas redes sociais. Qualquer dúvida, pode me procurar, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.